Oi pessoal, tá começando o segundo episódio do Pimenta Filosófica. E hoje, como prometido, contaremos com a presença especial de dois participantes. O primeiro deles é o Félix Benzins, que atua como psicólogo clínico e atualmente é professor substituto no curso de Psicologia de Volta Redonda. E o Rodolfo Moraes, que é antropólogo e professor de Sociologia na Rede Estadual de Volta Redonda. É isso aí pessoal, roda a vinheta! Oi pessoal, hoje no podcast nós estamos contando com a presença de dois participantes que eu tinha prometido na última vez que eu iria trazer. O primeiro deles é o Félix. Você poderia dar um oi aí, Félix? Oi pessoal. E o outro é o Rodolfo. Opa, pode falar. Eu me apresentou, Félix, psicólogo, professor também de Sociologia. Espero contribuir aí com o debate. É isso. E o outro é o Rodolfo. Alô, Rodolfo? E aí, pessoal? Opa, tudo bem? Então, sou Rodolfo, sou cientista social, professor de Sociologia na Rede Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Antropologia. Então, como eu estava comentando com os dois aqui, a discussão de hoje ela vai ser meio que baseada na questão da biopolítica e do biopoder e como isso influencia esses dois campos de saber que são diferentes, mas ao mesmo tempo eles se unem em certas perspectivas, sabe? Seja na perspectiva de você pensar uma visão de homem, por uma perspectiva sociológica, antropológica, e como isso adentra o campo da psicologia, ou seja, você pensar o sujeito enquanto um portador de subjetividade, e essa subjetividade é influenciada diretamente pelo social, sabe? E eu achei maneiro trazer esses dois profissionais, esses dois professores que são de diferentes campos do saber, mas que não são tão diferentes assim, que ao mesmo tempo que se afastam, eles se unem, se alinham, sabe? E como eu estava comentando, a gente vai falar um pouco sobre os impasses do trabalho com atenção psicossocial e educação pública atualmente, na atualidade. E eu gostaria que o Félix falasse um pouco primeiro sobre as vivências que ele teve ao trabalhar com atenção psicossocial, e se ele teve algum tipo de problemática associada à questão de infraestrutura, de algum tipo de corte, alguma coisa que aconteceu, sabe? Puxando para esse lado, de ter um empecilho de se trabalhar, seja numa questão financeira, numa questão etínica, se ele sentiu algum tipo de tratamento diferente com pacientes que vinham de um certo nível social diferente daquilo que se espera, enfim. Beleza, bom, vou fazer uma introdução. Eu trabalhei alguns anos na atenção básica do município do Rio de Janeiro, e numa comunidade que se chama Comunidade Carente, de Aparezinho. Além disso, também já trabalhei algumas outras políticas públicas que não estavam diretamente associadas à saúde, mas sempre tem seus paralelos, ainda mais sendo um psicólogo como profissional de saúde, né? Uhum. E eu acho que isso que você falou, Iago, é bastante presente, já tem bastante coisa dita, já tem bastante articulação dos próprios profissionais da saúde, que a gente percebe o quanto que a saúde pública no Brasil, não só no Brasil, né, é uma questão mundial, o quanto ela não é tão, não vou dizer valorizada, mas tão investida quanto a gente percebe que deveria ser. A gente tem um déficit gigantesco em relação ao que se tem de ideal de uma saúde pública que a gente chama que seja integral, que ela pense na integralidade do sujeito, dos aspectos físicos, psicossociais, também na integralidade do sistema, onde a gente, dentro da saúde, a gente se divide em, a gente chama baixa, média e alta complexidade, então a atenção básica, a primária, e a atenção secundária ou terciária. Isso fala de uma integralidade de cuidado que precisa ter na saúde, tanto do sujeito quanto da população, de prevenção e promoção de saúde, ou então de tratamento. Normalmente a gente tem uma subjetividade brasileira muito forte, baseada de que cuidar da saúde significa ir para o hospital e fazer exames. Sim. Enquanto que a
já está muito mais discutido sistemas públicos mais avançados que a gente tem no mundo, que é a Inglaterra, Canadá e Cuba, né, que são esses três, do qual a gente se baseia bastante nossa população no sistema de saúde. Sim. Entende que é muito mais importante fortalecer uma atenção primária, fortalecer uma atenção que a gente chama de proteção e promoção de saúde, do que simplesmente esperar a população, as pessoas adoecerem para então tratar da sua saúde. É uma mudança de paradigma de pensar a saúde não enquanto ausência de doença, mas a saúde enquanto uma expressão de vida. Então, só atuar quando existe a doença é limitar a compreensão de saúde simplesmente para o seu aspecto de negativo de doença. A gente percebe que o sistema de saúde que funciona dessa forma não funciona. E acho que no momento que a gente vive hoje, isso cada vez fica claro. Acho que a gente está no momento do Covid-19, uma epidemia mundial, né? Sim. E a gente percebe que justamente isso fica claro, que esse paradigma não funciona. Só esperar as pessoas adoecerem para então tratar, ficou claro, a gente não precisa de nem mais uma explicação pedagógica para mostrar que não funciona. Todos os sistemas eles se quebram porque não tem respirador suficiente, não tem UTI suficiente, e todo mundo percebeu que tem que ser ao contrário. Antes de se adoecer, você precisa se precaver com as medidas possíveis. Né? Isso tem muito a ver com essa lógica da atenção básica, essa lógica de prevenção e promoção de saúde. É muito interessante, só te cortando um pouco, é muito interessante quando você aborda essa questão de que o SUS ele funciona como uma espécie de escadinha, sabe? Que é uma interseção do municipal para o estadual a nível federal, porque eu consigo imaginar, pelo menos quando a gente está falando de atenção básica, atenção relacionada ao psicossocial, enquanto um fator primordial o trabalho conjunto da assistência social, né? Porque geralmente as pessoas não conseguem compreender que determinados problemas, determinados distúrbios mentais, eles também derivam de certas fragilidades sociais que a pessoa possui. Principalmente no que a gente está falando a nível econômico, que é uma parada que atravessa muita vivência do brasileiro hoje em dia, sabe? Principalmente a galera que mora nas zonas mais fragilizadas, a galera da favela, a galera da comunidade, da zona periférica. E é isso. Sim, completamente, porque pensar a saúde sem, a gente chama de determinantes sociais, pensar a saúde sem os determinantes sociais é extremamente empobrecedor. Eu vou limitar a concepção de saúde. Nessa comunidade que eu trabalhava, Jacarezinho, é perto de Manguinhos, fica perto da Fiocruz, né? É uma área bastante vulnerável, com muitos problemas de saneamento básico, e é uma das maiores taxas de tuberculose no mundo, não só no país. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais tem incidências de tuberculose, e nessa área é uma das piores que tem. E alguns professores, sanitaristas, epidemiológicos falavam, e eu citava muito isso, que tuberculose não é um problema de saúde, é um problema de urbanismo, basicamente. A questão de saneamento básico, as casas mal projetadas, tuberculose é muito parecido nesse sentido com o coronavírus, de que a proximidade, uma má ventilação numa casa, não pegar sol, isso é o maior fator de incidência, isso tem a ver ligado justamente com a pobreza. Sim. Então, é impossível pensar nessa produção de saúde, seja essa mais física, né, ou mesmo a saúde mental, sem pensar nesses determinantes sociais, sem pensar que a gente precisa de políticas integrais na saúde, na assistência social e, obviamente, também na educação, que elas em conjunto, e de urbanismo também, como você tem, que elas em conjunto que vão incidir numa melhor qualidade de vida e uma população mais saudável. São os atravessamentos que, querendo ou não, fazem parte e constroem a subjetividade do sujeito, né? Mas agora, jogando um pouco a bola pro Rodolfo, eu queria saber, Rodolfo, sobre a experiência que você tem enquanto professor e a experiência que você teve enquanto antropólogo. Tipo, o que você conseguiu enxergar a partir dessa sua vivência no que diz respeito a esses delimitadores sociais que a gente tem, sabe? Essas classificações étnicas, sociais. Você teve algum tipo de dificuldade de entrar em contato com algum aluno seu porque ele era de uma comunidade ou ele era de algum espaço social diferente do seu? Houve alguma problemática no que diz respeito à metodologia de ensino, ao linguajar, etc? Ou você sente uma proximidade maior com os alunos? Você poderia descrever isso aí pra gente?
Então, acredito que... vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá aí. Acredito no seguinte, as problemáticas são diversas no que toca a essa relação de ensino-aprendizagem e essas relações políticas, né, que atravessam a educação. Então, são diversos exemplos, diversas possibilidades. Sim. Eu acho que as maiores problemáticas que aparecem, elas têm a ver com a diversidade também das realidades que as pessoas têm, né? Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho com públicos que são, na escola do centro, né, da cidade de Volta Redonda, que tem estudantes de todos os lugares, mas que são todos adolescentes em idade escolar e, enfim, que fazem esse movimento de estudar no centro da cidade. E aí você tem questões, obviamente, ligadas a questões de classe, gênero e raça, que estão atravessando esses espaços, né? E a localidade também, né? Que tem uma influência muito grande. A relação com o território, né? Aonde você mora e como que quem você tem a ver, assim, como você é visto, como você é lido, tem a ver com o lugar de onde você é. Sobretudo, aqui na região do Sul Fluminense, principalmente na cidade de Volta Redonda, você tem algumas questões relacionadas a, vamos dizer, rixas entre bairros e relações com facções de tráfico também, que não são muito presentes do ponto de vista de ameaçar alguma coisa, mas que elas constroem a subjetividade, elas podem ser referências para a construção da subjetividade dos estudantes, né? No sentido de que se a minha comunidade é do terceiro ou é do color vermelho e tal, e isso pode provocar brigas. Mas na minha relação com eles, assim, não, acho que a dificuldade tem a ver com a forma como a gente constrói essa relação, né? Uhum. E as determinações que o Estado coloca. E aí isso remete, por exemplo, no caso atual, né? Para comparar com realidade. Dessa escola que eu trabalho do centro, que são pessoas em idade escolar no ensino médio, e uma outra que eu trabalho na periferia de Barra Mansa, que são todos estudantes que estão além da idade escolar, porque é o NEJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Então é a versão médio do ensino de jovens e adultos, né? Uhum. Que é algo que, para quem não sabe, você vai fazer o ensino médio em 2 anos, são 4 módulos de ensino médio feitos em 2 anos. Sim. Então a maioria das pessoas já é maior de idade, já trabalha ou não trabalha, mulheres que têm filhos, homens que têm filhos, mas que não se responsabilizam tanto pela educação dos seus filhos quanto as mulheres se responsabilizam, né? E são responsabilizados, né? E a situação ali realmente relacionada a questões de classe, a questões raciais e a questões dessa relação de localização, né? Por ser um lugar realmente periférico e ser uma escola dentro desse bairro, né? Dessa comunidade, porque uma escola do centro da cidade que recebe estudantes de vários bairros, ela tem uma outra construção do que essa escola dessa periferia que é de bairro, né? Sim. Então ali são outras lógicas. E aí o que acontece? Em ambos os casos, você tem aqui o seguinte, o Estado ele construiu agora assim, uma espécie de modelo ele está impondo, né, pra gente, professor, repor as aulas no formato que ele está chamando de ensino à distância, em parceria com o Google Classroom, e Sim. aí vai fazer, né, que é Google Sala de Aula, e aí o que a gente recebeu como orientação? Fazer um login nessa plataforma e, assim, a princípio é isso. Segunda-feira, amanhã começa. E aí a gente tem, o Ministério Público recomendou a suspensão desse modelo de reposição. Uhum. Houve uma assembleia, uma audiência pública online na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para debater como estava sendo feito isso, né? E a Secretaria de Educação não enviou nenhum representante, mas assim, todos os outros, né, Conselho Estadual de Educação, sindicatos de professores, os parlamentares, representantes da FATEC, da CAP, da UERJ, de várias outras escolas, modalidade de ensino estadual e instituições que estão interessadas no Estado, menos a Secretaria.
que não mandou representante. Mas, enfim, qual é a conclusão disso? O acesso a esse modelo de reposição que a Secretaria está propondo, né, e de forma assim, meio atropelada, intencionalmente, na minha leitura, porque é uma forma de não regulamentar o processo para que a gente possa, vamos dizer assim, não ter a dimensão do que está sendo feito, né? Sim. Então, por exemplo, se eles estão argumentando que podem substituir 20% da carga horária presencial por ensino à distância. E a própria Google tem conteúdo. E ela tem a política de privacidade, né? Então seus dados ficam lá. E ela tem o conteúdo dela. Então no futuro, por exemplo, ano que vem, se a gente faz uma greve, alguma coisa nesse sentido, eles podem repor 20% sem a nossa presença, sem a necessidade da gente estar lá, professor. É muito interessante que... te cortando um pouco, é muito interessante isso que você está falando, porque, principalmente nessa questão do ensino à distância, porque as pessoas agora, nesse momento, elas estão querendo normalizar essa educação à distância como se fosse algo benéfico, o que há muito tempo é algo discutido entre as pessoas que apoiam a questão do escola sem partido, escola sem doutrinação ideológica e todas essas besteiras que a gente ouve. Mas falando sobre isso, já é uma implicação de um recorte muito grande, porque quando você está querendo administrar uma aula online, significa que todos os seus alunos eles possuem a mesma estrutura, econômica, sabe? Tipo assim, meio que todas as pessoas possuem o acesso ao computador, acesso ao celular, qualquer coisa que te dê a possibilidade de você estar conectado. Mas a gente sabe muito bem que não é assim como funciona. Porque como você mesmo citou, além de existir essa rixa entre bairros, existe a questão de que tem uma rixa entre espaços, e quando eu falo isso, rixa entre espaços, eu digo que a pessoa ela não se sente confortável de frequentar certos espaços porque ela acredita que aquilo ali não é lugar para ela, sabe? E quando a gente está falando do ensino online, quando a gente já está falando de um estudante que não se sente motivado de ir às aulas, isso já é mais um fator acrescentado a esse estudante que é desestimulado, sabe? Que ele tem um estímulo muito maior. Agora falando de uma pessoa que mora numa zona fragilizada, ele tem um estímulo muito maior do tráfico, ele tem um estímulo muito maior da criminalidade do que um estímulo maior da escola, sabe? E quando você acrescenta esse tipo de coisa, você meio que entra numa lógica assimétrica e você põe em destaque toda a estrutura que meio que o tráfico proporciona, sabe? Porque a escola ela tá sempre apresentando particularidades para você obter o acesso ao ensino, sabe? Quando não é isso, é uma outra coisa, é você ter que usar um uniforme específico, é você ter que apresentar, além do uniforme, você tem que apresentar o material escolar correto, sabe? E as pessoas elas não analisam essa questão econômica, essa questão social que o indivíduo ali em questão possui, sabe? Não, sim, e aí o que acontece é isso, quer dizer, as condições materiais, né, das pessoas são muito diferentes. Sim. E toda a questão que você coloca também. Então, a gente vai ter muito problema para executar isso aí nesse sentido, né, que é não só ter acesso à tecnologia, que também vai ser esse problema, dispor, né, dos dispositivos para isso, assim, no sentido, né, até de ter um notebook em casa, né, ou, enfim, porque são 12 disciplinas, né, fazer tudo isso. Bastante coisa. Dividir esse espaço, mas fora isso também essa questão, né, de que, assim, isso é pro meu bico, né, quer dizer, e aí a educação, principalmente nos espaços, como eu digo, fazendo a comparação dos espaços que eu estou trabalhando, né, quando ela entra nessa escola que é a escola de bairro, né, que já é uma questão mais fechada, a educação ela já é uma coisa imposta, né? Ela sempre é algo externo, né? Dessa maneira mais tradicional que ela é Sim. colocada, né? E o Estado ele reproduz essa educação tradicional liberal. A ideia é essa, né? Que assim, em termos de pedagogia, a gente vai falar de um modelo aí que é um modelo um modelo de preparar, de adaptar o sujeito para viver numa sociedade inclusive que ela até algo a se pensar, né? Quer dizer, a escola ela tem um modelo fabril. Né? Exato, exatamente. E assim, a gente está
vivendo, né, um processo de desindustrialização, né, e automação dos processos produtivos industriais. Quer dizer, e aí? Assim, né, fica a questão também, né? Para que mundo que a gente está... Assim, para reproduzir a desigualdade, né, e desigualdades, né, algumas que eu estava citando aqui, a escola acaba cumprindo um papel. Agora, para pensar também assim, que tipo de subjetividade ela está ajudando a criar do ponto de vista dessa relação de classes, assim, né? Da construção desse sujeito apto para uma sociedade, que é uma sociedade que entra numa lógica fabril, num contexto que é outro, assim, né? E aí a questão desse ensino à distância é que ele, na verdade, houve até um questionamento na audiência, que eu acho que é interessante colocar, que a Fundação CCERJ tinha representante. A Fundação CCERJ é a que é responsável pelo consórcio CEDERJ, que é a aula presidencial, né? Sim. Então ele já tem um debate aí de muitos anos de acúmulo de discutir o que é esse ensino à distância, o que é um ensino semipresencial, o que é isso, né? E assim, o Estado não dialogou com isso, né? Ele já fez essa parceria com a Google, que diz que vem pensando já há meses, então assim, já há um plano para tornar parte dos nossos conteúdos assim, administrados pela Google. E eu sou professor de Sociologia e o BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca inclusive que os conteúdos de filosofia e sociologia eles podem estar ali como práticas, e outra coisa que eu esqueci o nome agora, me falem, desculpem, mas que ele não precisa ser obrigatoriamente para os estados como uma cadeira de uma disciplina. Então, assim, será que o futuro da minha disciplina pode se tornar uma disciplina online, assim, sabe? Para fazer no Google, na Google Sala de Aula? Não sei. E o mais interessante sobre isso... O mais interessante sobre isso também citar aquele corte que houve agora das 6 mil bolsas de nível superior do CAPES-CNPq, né? Que inclusive afetou aquele pesquisador que estava investindo agora no coronavírus. E eu acho que isso é uma questão que seria muito válida de se apontar aqui, que pelo menos no início, quando a gente começou a ter contato com esses cortes, foi falado que ele afetaria apenas os cursos de humanas, porque eles são aqueles que não apresentam nenhuma produção acadêmica relevante para a sociedade e tudo mais, e o pessoal começou a aplaudir, até que a gente viu que começou a afetar o campo das ciências exatas, o campo das ciências biológicas, e foi isso, entendeu? Todos os campos do saber foram afetados, diversas pessoas que estavam fazendo investimentos de pesquisa saíram afetadas com isso, e o que eu me questiono, a princípio, quando você faz essa desvalorização das ciências humanas, que tipo de cidadão você está produzindo, sabe? Que tipo de subjetividade vai vir daí, e que tipo de saúde mental essa pessoa que está sendo afetada por esse processo de afirmar que as ciências humanas elas não são relevantes para uma construção social, que tipo de estruturação psíquica essa pessoa apresenta? De onde vem essa subjetividade, sabe? Isso surgiu dela? Eu acredito que não. Eu acredito que é um fator externo, sabe? Não, sem dúvida. Você tem aí, assim, permite assim, comentar duas coisas. Que primeiro, em relação a essa questão das bolsas, né? Que é pensar, realmente, o cara que estava pesquisando coronavírus, cortaram a bolsa dele. Agora, sobre a questão das humanas, que eu acho importante colocar, assim, primeiro ponto, é curioso porque eu, enquanto estudante da Rural, na graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, grande parte das cadeiras ali da disciplina de metodologia da ciência eram dadas por professores do Departamento de Ciências Sociais, em vários cursos, entendeu? Inclusive na arquitetura, acredito até que na agronomia já deram essa disciplina. Então, assim, as ciências sociais na Rural era um departamento que vários professores desse departamento davam metodologia da ciência para cursos que não é da área de humanas. Então, assim, que disciplina é essa que não tem, né? Quer dizer, que área é essa que não tem relevância, que não produz coisas com relevância acadêmica? Isso é uma questão. E a outra como entender, né, essa relação das pessoas com
a saúde, a doença, a informação, né? Os afetos, a organização territorial, política, todos esses recortes possíveis, né? Sim. Sem essa reflexão de humanas, assim, sem pensar sociologicamente, antropologicamente, sem trazer também a psicanálise, de repente, assim, acho que a ideia, a filosofia de construir, né, como é que eu vou entender, por exemplo, que chegar nesse ponto aí, né? A gente vê que ao mesmo tempo que você tem uma disputa política em torno do que é o coronavírus, se ele é uma gripezinha, se ele né, que assim, não é, obviamente, né, não vamos afirmar isso aqui, mas assim, a presidência e o seu gabinete do ódio lá, como a imprensa gosta de chamar, tá colocando isso em disputa, né, quer dizer, mas a ideia é o quê? Entender que, assim, as comunidades, assim, queria falar assim, porque já o assunto é biopoder e necropolítica, fazendo um pouco essa relação, sem falar muito dos conceitos, mas pensar o seguinte, as comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, por exemplo, elas provavelmente serão as mais afetadas, inclusive de maneira a ter letalidade não, mas assim, mortandade, né, pessoas mortas pelo coronavírus ou por falta de atendimento médico por outras questões, né? Exato. Porque vai sobrecarregar o sistema. E aí, nesse sentido que o Félix falou sobre a medicina preventiva, né, de atenção básica e prevenção, é o que a gente está sendo obrigado a botar prática agora para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, você tem o quê? Uma retirada, né, dessa postura aí neoliberal, né, e aí, nesse sentido, a ideia da necropolítica também, o abandono, né, do investimento público em áreas estratégicas, né, quer dizer, saúde, né, ciência, educação, que são formas de proteção social, né? Sim. E são fatores que colocam a cidadania em prática também. Tipo, sim. Isso. Exatamente. Então, assim, todo esse processo de abandono, né, e aí um sentido também de deixar morrer, né? Assim, mas a necropolítica é mais, talvez, matar mesmo, né? Então, assim, aí tem o outro lado, que é a questão de chamar de segurança pública política de extermínio em diversas comunidades e políticas de controle dos territórios, por exemplo, das milícias, né, no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Essas comunidades que estão são mais excluídas, mais abandonadas pelo Estado em termos de investimento, muitas vezes elas são também ao mesmo tempo alvo da desinformação que esse governo federal, esse governo Bolsonaro e os grupos de interesse que gravitam em torno dele, né, nem todos, mas assim, vamos lá, alguns pastores evangélicos que têm muitos fiéis em muitas igrejas e milicianos, né, estão ali no meio dos caras. Então o que acontece? Esses grupos, eles reproduzem essa desinformação que esse governo produz. Exato. Né? E para essas comunidades. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? Você tem essa lógica de retirada do investimento, né, em criar uma segurança social, tanto do ponto de saúde, educação, habitação, saneamento, que nesse momento, se já tivesse mais avançado, seria muito melhor para lidar com essa situação da pandemia. E, por outro lado, você tem o endurecimento da repressão policial, né? E aí é contraditório, mas isso forma uma certa totalidade de pensar que qual é a preocupação que está aí? Quando realmente, se eles não conseguiram omitir também, né, o coronavírus e as consequências que ele gerar penetrar de fato nessas localidades, aí você vai ver mais violações de direitos humanos. O que eu temo é que aí realmente as pessoas vão ver o que é, porque assim, o mesmo discurso que desinforma e que nega a potencialidade danosa do vírus é o discurso também que vai culpabilizar o sujeito que pegou essa doença nas comunidades pobres, e aí vai ser chicotada, vai ser porrada, vai ser trancar os outros dentro de casa, vai ser prender, vai ser o que for, matar as pessoas. Essa é a minha. Complementando um pouco a sua fala, eu estava lendo um texto, se eu não me engano foi quinta-feira, e esse texto ele estava fazendo
a interseção entre o conceito de biopolítica e o conceito de necropolítica. E foi citada a fala de um antropólogo camaranês, muito interessante, que eu tava esperando um momento para falar aqui, que é assim, agora puxando muito mais pro lado da necropolítica. Que ele diz o seguinte, ele diz que o racismo no Brasil, ele é um crime perfeito. E a galera começou a questionar do porquê o racismo é um crime perfeito. E ele falou que quando você pratica o ato de violência contra um sujeito pela cor da pele dele, você está cometendo um crime duplo. Por quê? Porque primeiro você fere ele ou fisicamente ou psicologicamente, e antes que ele tenha a possibilidade de tomar consciência que aquilo foi um ato que, de certa forma, foi uma violência direta, bruta, ele meio que se perde ali nesse momento de tomar consciência de si, e é inserido dentro dele um discurso de democracia racial, sabe? E puxando um gancho nessa sua fala que você falou sobre esse aumento da violência policial, eu acredito que vai ser muito por essa perspectiva, sabe? As pessoas elas vão começar a pensar que elas estão merecendo esse tipo de violência por não estar cumprindo determinada ordem, sabe? Mas aí que tá, até que ponto determinada ordem é para a minha saúde de fato e não para a saúde de uma outra pessoa que, socialmente falando, é classificada como melhor que eu, sabe? É muito interessante você pontuar isso, porque a pessoa ela sofre uma dupla violência. Ela é agredida física, psicologicamente, e ela não tem nem a possibilidade de ter a consciência de que aquilo foi uma violência, sabe? E eu acho que isso, falando da questão do racismo, da LGBTfobia, da transfobia, lesbofobia, etc., isso com certeza é algo que se faz valer, sabe? Deixa eu aproveitar para puxar um gancho aí, tanto assunto interessante está fervilhando. Eu acho que, retomando uma discussão e tentando amarrar um pouco do que foi falado, eu acho que está muito em disputa, e sempre teve, mas para mim está mais claro cada vez mais, uma modulação, mas uma disputa justamente do que é público e do que é privado. E quando a gente fala de educação e da saúde, eu acho que fica muito gritante. Pensar no modelo de saúde que não seja só pela doença é justamente apostar no modelo público. Porque o privado, que pensa a saúde enquanto mercadoria, ela precisa ter uma rentabilidade em relação a isso, ela só vai conseguir ter algum tipo de lucro quando houver algum tipo de doença, quando houver necessidade. Então, mesmo em situações onde não exista necessariamente doença, uma doença concreta, a gente vê uma subjetividade que fica o tempo todo instigando as pessoas a acharem que tem algum problema, seja de obesidade, ou seja físico, ou o que for. Mesma coisa eu penso na educação, puxando ali que vocês estavam conversando um pouco mais para trás na conversa. Sim. Mas pensar a educação enquanto uma mercadoria, eu acho que, na verdade, nos últimos anos, tanto a saúde quanto a educação começaram a brilhar os olhos de grandes empresários. Hoje a gente tem investimento, foi falado aqui, os grupos que orbitam em volta do Bolsonaro, a gente sabe desses mais claros, mas a gente tem grandes grupos de educação privada e grandes grupos da saúde privada também, que, vamos dizer assim, desde a época do Temer, até um pouquinho antes da Dilma também, a gente já via eles ocupando espaços cada vez mais importantes enquanto produção de políticas públicas. Eles perceberam como esse espaço era um lugar para ganhar muito dinheiro. Então, o próprio BNPP que saiu justamente na época do Temer com contornos muito esquisitos e falando muito de educação socioemocional, que está muito ligada ao grupo do Augusto Cury e uma galera que está ganhando dinheiro com uma reformulação da educação, fazendo as mesmas críticas que a gente fazia enquanto humanos, e que acreditando no público, falando de que é uma educação muito disciplinada, fabril, e que ela não funciona mais. E essa galera pega isso para poder então promover e vender um produto de muita má qualidade, mas com discursos muito bonitos, quase Paulo Freire, se a gente for olhar o discurso que eles colocam. Mas é algo que só consegue ser o benefício quem tem já acesso ao que é privado, a educação enquanto mercadoria, enquanto cada vez se cateia mais do que é público, meio que para apontar, viu, o público não funciona, mas só não funciona porque não tem investimento. E a mesma coisa na saúde. Só que a saúde é legal que ela tem alguns momentos de crise, como a gente está passando agora, que daí suspende tudo. Mesmo todo investimento nos hospitais privados, na saúde privada, um dado que acho importante colocar aqui, dinheiro que é gasto
dinheiro federal, municipal, estadual que é gasto em saúde, o dinheiro público, ele não é gasto só no sistema público, muito pelo contrário, metade do financiamento é público e metade do financiamento é do privado. Então, sei lá, vamos chutar R$1 bilhão que o Brasil gasta por ano em saúde, só 500 milhões vão para o SUS, os outros 500 milhões vão para grupos privados. Então, o governo, nossos impostos, investem também em hospitais privados, só que o lucro fica só com os hospitais privados. Mas, nesse sentido, no momento de crise, que nem agora, da saúde, a gente percebe que mesmo equipados, mesmo com dinheiro público, dinheiro privado, os hospitais e a lógica da saúde privada não conseguem dar conta de uma situação de emergência sanitária. Muitos hospitais privados começaram a recusar receber pacientes com coronavírus, não saber o que fazer, tem uma barreira de acesso muito maior, que não é só de dinheiro, mas da própria construção ontológica que esses profissionais desses sistemas têm a respeito do que é a saúde do sujeito. E eu acho que é a mesma coisa com a educação. O mais bonitinho que eles possam fazer e repaginar, e tem lá até o Luciano Huck do curso fazendo uma startup de educação, não tem os princípios do que a gente tem de educação enquanto uma proposta pública e de emancipação do sujeito. E só de capacitação do sujeito para o mercado de trabalho. Claro que uma capacitação bem pequena, né? Eu acho que tudo isso se amarra, essa disputa por uma lógica pública, de que a gente acredite de uma integralidade, uma igualdade de acesso, tudo isso é muito baseado numa compreensão profunda que a gente no Brasil desenvolver das ciências humanas. Uhum. Não é à toa que estão limando as ciências humanas, porque é uma disputa de sentido e, sinceramente, se for analisar o mundo todo, o Brasil se tornou uma das grandes diferenças na produção do conteúdo de humanas. Na psicologia, a gente é referência no mundo hoje, quando a gente pensa em psicologia social, ou consegue juntar a subjetividade, o psique com o campo social. Na filosofia, nas ciências sociais, na antropologia, a antropologia o Brasil é referência. Sim, eu tava até fazer pós-doc lá fora é bom, mas o pessoal tem que fazer aqui porque a gente é referência nessa área. Sim, eu tava até comentando com um amigo meu, sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta, sobre como a América Latina em si, ela abraçou essa questão da proposta da descolonização do inconsciente, sabe? E é muito bonito você ver que tá nascendo uma psicologia tupiniquim, uma psicologia chilena, uma psicologia argentina, tudo com essa influência da galera que trouxe essa proposta de você fazer uma reformulação do que é uma instituição, sabe? De você questionar os saberes que as instituições postulam sobre o sujeito, sobre o que é o sujeito, sobre o que pode ou o que não pode o sujeito. E eu acho isso maravilhoso pensar por essa via, porque eu acredito que a nossa produção acadêmica tem se tornado cada vez mais rica por causa disso, sabe? Cada vez mais que a gente vai engrenando e vai de fato mergulhando nessa proposta de você pensar o que é o Brasil pelo próprio Brasil, pelos próprios autores brasileiros, mais você tem um enriquecimento dos saberes das ciências humanas. E isso, de certo modo, incomoda as pessoas que têm esse ideal de pensar as coisas por uma lógica americana, por exemplo. Sempre aquele engrandecimento do outro, porque ele tem uma nação mais forte do que eu, porque a produção acadêmica dele é melhor que a minha, porque a produção econômica dele sobressai a minha, que não sei o que. Sempre tem essa questão, sabe, de você sempre ficar com inveja do que o outro possui e você não olhar e não conseguir enxergar a grandeza de todo o material que você tem. Isso é uma parada que me incomoda bastante, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que a nossa produção nacional é rica pra caramba e, tipo, isso é uma parada que me afeta, sabe? Me afeta muito positivamente. É rica, e não é rica pra gente, é gostoso enquanto acadêmico, enquanto gente humana perceber essa riqueza. Mas é fundamental mostrar justamente a relevância dos campos humanos, o quanto ela formula justamente as políticas públicas mais avançadas e mais interessantes que a gente já conseguiu desenvolver. Exatamente. É uma delas, e não só na construção do SUS, mas acho que uma remodelação que teve há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, mas só foi baseado justamente naquilo que já disse, de uma concepção de determinantes sociais, de uma visão que a gente chama de sanitarista, do movimento sanitarista, que foi a saúde abraçando completamente as ciências humanas e reformulando a sua concepção de sujeito e de saúde.
sem as humanas, a gente ainda estaria no modelo que é o modelo americano, meritocrático, que apesar de fazer parte ainda fundante da nossa subjetividade brasileira, pelo menos a gente consegue construir políticas que vão de encontro com isso, só que nesse momento estão em crise de novo, estão em franco ataque, nunca deixou de sofrer ataque, mas acho que agora mais ainda. E aquilo que você disse sobre um racismo, essa necropolítica, onde a partir do momento que a gente tira e vai tirando a possibilidade das pessoas adentrarem nesse tipo de reflexão, tiverem no segundo grau, na escola pública, aulas de sociologia, de filosofia, aí cada vez mais as pessoas perdem a capacidade de ter esse tipo de reflexão, de reconhecer os seus direitos, de reconhecer essa necropolítica que ocorre cotidianamente, aqui no Rio de Janeiro é extremamente gritante, e vai naturalizando as violências e começa a não só naturalizar as violências, como ser um propulsor de violência também. Eu acho que no momento de crise, cada vez mais, o meu vizinho vai ser o meu inimigo, e não o político ou o sistema de política. Meu vizinho que não está fazendo certo porque ele é um ignorante idiota. Quando você vai tirando e perdendo esse senso de comunidade no qual a gente consegue construir a saúde em todos os seus aspectos, né? Exatamente. Agora, puxando um pouco o rumo da conversa pro lado acadêmico, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as experiências e as vivências que vocês têm enquanto professores, sabe? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças, quais são as produções de sentido que vocês encontram no que é lecionar, do que é ser um professor, que é ser um agente social muito poderoso. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu enxergo dessa forma, sabe? Olha, tem uma coisa que eu acho que, para ficar um pouco assim, começar pela discussão do que está acontecendo agora, porque eu tive que pensar, né, qual seria o meu papel, eu tendo que pensar nessa atual conjuntura, vamos dizer assim, né, do coronavírus e como isso está afetando as pessoas, porque todo mundo foi mexendo por isso, né? E aí, assim, o que seria agora, né, fazer? Porque, na verdade, eu vou ter que estar... eu não sei qual vai ser a adesão, né? Quer dizer, eu estou totalmente contra ao que eles estão pregando que a gente faça em relação a isso, né? Eu queria, por exemplo, que se escolhesse o calendário e a gente tomasse uma reposição depois desse período de isolamento, tá? E, assim, se tivesse que ir para janeiro, enfim, a questão que eu estou pensando em termos das minhas impressões é assim, nesse contexto, né, o que a gente faz? Porque a escola, ela coloca pra gente, é muito necessário que a gente discuta, né, sobre as questões, por exemplo, no meu caso, da sociologia, que a sociologia pode trazer para os estudantes, porque tem níveis aí, né, tem um nível de conteúdo, que é um nível sobre o capital cultural, né, e social, que a pessoa vai ter acesso, né? E que isso opera uma distinção, né? Se vai falar um pouco em termos aí do Bourdieu, mas assim, então, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, eu sou professor de escola pública, eu tenho que pensar que os estudantes que eu estou dando aula, eles têm que ter acesso a um capital social cultural que coloque eles em condições de estar efetuando uma disputa real da sociedade, assim, em termos, né, do que é para eles, em termos do que é para o coletivo, para a origem deles, para a classe social, para onde eles se situam. E, ao mesmo tempo, eles têm condições diferentes, né, e a própria escola é diferente, tem demandas diferentes, né, e tem uma intersubjetividade aí que se produz no meio disso. Né? Exato. Então, tem essa questão. E, ao mesmo tempo, a gente está numa situação que nos atravessa, né, que é nesse momento, que é essa situação do coronavírus. E aí, assim, pensar o quê? Óbvio que, para mim, não faz sentido nenhum eu ficar trabalhando conteúdo e ficar cobrando atividade de estudante que está em casa, em isolamento social, sendo que, primeiro, né, não atende nem o princípio da qualidade, né, são princípios que estão na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a LDB. Não atende nem o princípio, e nem só por uma questão de lei, né, só, mas por uma questão mais para além da lei, né, não atende o princípio da qualidade do ensino e não atende o princípio
da igualdade de acesso, né? Que a gente já mencionou aí na conversa. E aí o que acontece? E também tem as questões de como cada pessoa está nesse momento. Então acho que assim, não estou falando do passado, né? Estou falando mais do que eu estou pensando para agora, que é o seguinte: eu acho que é um momento, por exemplo, para quem vai ter contato com os estudantes, obviamente cada situação de cada professor é diferente, né? Quem trabalha em escola particular é super cobrado por outras coisas. Sim. Eu vou ser cobrado, mas enfim, eu tenho outras formas de lidar com isso e condições diferentes. A questão eu acho que é um momento, na verdade, da gente que é professor entender primeiro entender o que está vivendo, o que está sentindo, o que está passando, e entender a realidade dos estudantes, né? Então, assim, a única coisa que eu vou fazer essa semana para eles, na verdade, é propor que eles falem, quem chegar, quem quiser abordar, quem entrar no chat, eu vou propor que eles coloquem para mim como que está sendo esse processo para eles. Eu acho que eu vou muito mais exercitar essa alteridade do que qualquer outra coisa, nesse momento, né, pensando isso. Então, a gente tem poder, a gente exerce o poder, porque na verdade, assim, o meio que eu trabalho, né, vou falar da minha experiência como professor da rede estadual do Rio de Janeiro. Sim. É um meio, assim, piramidal e extremamente vertical, né? Do ponto de vista legal, é possível construir, né, a escola de uma forma mais democrática, né? E do ponto de vista do que, para além do legal, o potencial que existe, há esse potencial. Ele pode ser desenvolvido, né? Você tem conselhos comunitários escolares, você tem coisas que podem ser produzidas ali e entender, né? Agora, assim, a forma como o Estado ele é gerido na prática, né, é uma forma bem de cima para baixo, né? Então, eu vejo muito como uma lógica de que, vamos supor, atualmente existe uma informalização da forma de gestão do Estado, que ela é conveniente para fazer ilegalidade. Porque, assim, o secretário, para promover a personalidade do secretário de Educação, porque ele fica mandando vídeo no WhatsApp das pessoas, né? Tipo assim, ele manda vídeo dele. O secretário mandou um vídeo, aí ele vai, não, vamos tranquilizar vocês que vai ser assim assado, entendeu? Uhum. Então é muito sobre a personalidade dele, e ele, a palavra dele, e ele vai falando como as coisas vão ser o próximo passo de cada turno. Então você não tem atos oficiais que regulamentam, você não tem um debate que vai para a Assembleia Legislativa, entendeu? Você não tem, você tem essa forma. E é tudo assim, e desde a época, desde que eu entrei, 35 anos, mesmo antes desse governo, você tem o quê? A secretaria define a diretriz política, ela manda para os diretores mandam para os professores tentam ali fazer com que os alunos produzam esse resultado. Uhum. E é assim que é feito, né? Então você tem ali, na verdade, algo que é muito que fala muito a respeito não das necessidades da comunidade ou de um projeto de emancipação humana, de formas de opressão, exploração, ou enfim, você tem, se você for levar pela forma como esse Estado, essa forma de governabilidade, né, de governança, talvez, quer se fazer, né, e ela tem tudo a ver, para mim, com o neoliberalismo, uhum. A lógica de que você responsabiliza os indivíduos, né, por coisas que são demandas que não atendem às necessidades de emancipação humana, de vencer essas coisas que eu coloquei, de atender a necessidade das comunidades, né, de elevar as pessoas, né, de vamos dizer assim, transformar a realidade mesmo. Tem muito a ver com uma forma muito conservadora, na verdade, assim, conservadora no sentido, deixa eu colocar bem aqui, porque conservador pode ter uma outra interpretação, né? Conservadora no sentido de conservar determinados estratos sociais, né? Porque a gente vive uma ideia do quê? De que as pessoas se elas são responsabilizadas pelo seu próprio sucesso ou seu próprio fracasso, né? E o Estado ele garante
a gestão dessa forma de viver de maneira piramidal e vertical, né? Essa forma de ser desse momento do capitalismo, né? E pensar assim, que dentro disso você tem ainda a saída do quê? De pegar o sujeito que teoricamente venceu na vida, dentre vários que tiveram N dificuldades e fracassaram em coisas, ou nem é fracasso, né? E aí qual que é a questão? Você ainda tem essa discussão sendo pautada. Quer dizer, essa ideia de que fulano de tal, né, tem dinheiro e isso é uma ascensão social e ele, tá vendo, veio de lá e conseguiu. A própria ideia do oprimido, né, que fica rico ou famoso, assim, né, as pessoas, elas não... Às vezes eu vejo que as pessoas, elas estão mais preocupadas, mesmo as pessoas de minorias sociais, elas estão mais preocupadas em fazer networking. Por isso, lógico que existem questões aí, todo mundo precisa ganhar dinheiro, não quero ser, entendeu? Não tô falando isso. Jamais. Mas, assim, elas estão mais preocupadas em fazer networking do que construir um movimento político que possa puxar outras pessoas que vieram da mesma condição que elas. Lógico que elas têm que estar preocupadas em sobreviver em primeiro lugar, né? Porque assim, são pessoas que têm condição de opressão, dificuldade e tudo mais. Exatamente. Mas, assim, eu acho que... Tem essa questão. Não, Mas só concluindo, rapidinho. Que muito mais, muitas vezes, sobre a ascensão individual. Então, você pega uma coisa e discute e apropria a partir desse lugar. E aí a relação com a educação tem muito a ver com isso, porque você acaba reproduzindo essa ideia do estudante que se dá bem, mas nossa, ele é negro, ele mora num lugar pobre, ou então ele é LGBT, então as próprias pessoas que são de esquerda, eles tendem a valorizar a ideia de que aquele estudante que estudou, teve dificuldade, mas olha só, ele é de minoria e ele está vencendo. Então, tipo assim, mas é uma pessoa em 1 milhão, tá ligado? É uma pessoa exatamente. Em centenas. Enfim. Eu acho que isso se encaixa muito bem no conceito do Deleuze, do Guattari, da questão da axiomática capitalista, que, tipo assim, falando do conceito sem falar, né? Basicamente, você pega um indivíduo que possui toda a sua subjetividade, todos os seus atravessamentos enquanto sujeito, e você modifica ele, você estrutura ele de uma maneira em que ele vai servir como um exemplo para outros indivíduos se adaptarem ao que ele tá sendo, ao que ele se tornou, sabe? E eu acho que é muito parecido com o que você falou sobre essa questão de você enxergar uma meritocracia racial, uma meritocracia LGBT, de que a pessoa ela teve todas essas dificuldades, mas ela teve que abandonar certos traços, certas características que ela comporta para se adequar a esse ideal social que se tem, para se conseguir alcançar uma posição. Eu acho que um exemplo muito claro disso é você pegar aquele gay, aquela bicha afeminada e falar, olha, ser gay tudo bem, mas desde que você seja um gay direito, um gay padrão, entendeu? Como se fosse existir um modelo do que é ser homossexual, do que é ser trans, do que é ser negro, sabe? Tipo, ser negro tudo bem, mas usar esse brinco aí de empoderamento afro, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Isso também... Ou não usar também, né? Exatamente. É bem essa questão de você querer definir o que é e o que não é. E o que não é, você sempre tenta modificar e cortar pelas beiradas, aparar, tentando encaixar num espacinho, sabe? É muito isso. Sim, sem dúvida. As pessoas produzem essas coisas, né? Mas é interessante perceber os movimentos de captura vamos dizer assim, do mercado mesmo, né? Do capital, dos bancos, das marcas em relação a isso. A gente quer, assim, as pessoas realmente precisam da sua grana e tal, mas assim, entender esse movimento de captura também, né? As pessoas produzem esses enquadramentos, né? Exatamente. Tipo assim, mas como que como você está falando, como que isso é uma forma que é capturada também para se tornar algo que você deve se mirar como ser aquilo. É meio que uma cartilha do que é ser o sujeito, do que é viver a vida. Isso se encaixa muito nessa literatura que a gente está tendo agora sobre como vencer na vida, consiga vencer na vida sem tirar o troco do cafezinho e por aí vai, sabe?
Mas eu acho que essa questão essa questão da literatura cult é uma parada que afeta particularmente a psicologia. Eu acho muito interessante essa questão do coach, porque a princípio a gente não levava a sério isso, algumas pessoas não continuam levando a sério, e a gente consegue ver, eu pelo menos assim consigo ver muita periculosidade nisso. Eu acho que não é uma parada pra você ficar zombando, porque em certo momento, sabe, a gente vai perder nossa posição enquanto psicólogo, no caso futuro psicólogo, porque a pessoa vai preferir um coaching, sabe, porque o coach vai render frutos mais rápido, mas a que custo, sabe? Gostaria de comentar. Vou aproveitar o gancho do coaching, que eu acho que é uma boa temática, justamente fazer um contraponto com esse lugar de professor, né? Isso. Porque o coaching, ele afeta, assim, muito a psicologia, mas, na verdade, o coaching está em quase todas as áreas, né? Porque você tem o coaching agora nutricional, muitos nutricionistas agora são coaching, os personal trainers de educação física, você tem coaching de trabalho também, que os imigrantes têm, como ganhar dinheiro, ser empreendedor, e que for, e todos eles com esse atravessamento de um certo linguajar da psicologia, que é um linguajar da psicologia, mas é de uma linha teórica específica, mas comportamental, né, cognitivo comportamental, mindset e tal, que é muito americanizado, né, mas é impressionante como ele atinge todas as áreas. Eu não acho que tira o psicólogo, por uma questão de mercado, não vai tirar o psicólogo completamente, porque tem especificidades e o psicólogo vai ter, mas acho que ele enfraquece todas as carreiras, mais ou menos, onde você tem um lugar ou de produção de saúde ou então de produção de educação, né? Nesse lugar do professor ou então de algum profissional de saúde. Você tem um especialista que virou um ser, eu acho, coaching, né? Que na verdade nada mais é do que ter um discurso que reforça a meritocracia, reforça que a gente tem dentro da gente a força e a capacidade de superar. E é uma grande balela, porque, já sabe, é só uma repaginação do discurso da meritocracia e que apaga completamente determinados sociais. A minha experiência enquanto educador é só no ensino superior, né? Eu tenho a proximidade com a educação no ensino básico, mas mais como consultor, psicólogo, mas nunca tive sala de aula. Mas as três faculdades diferentes que eu tive dando aula, foram curiosas que cada um tem a sua característica, né? Uma foi uma faculdade particular no interior do Rio, a outra foi a UF de Niterói, então uma faculdade de referência federal num grande centro urbano, e essa última foi na UF de Volta Redonda, que também é uma faculdade federal, mas no interior. E é muito curioso que, primeiro, o que tem em comum em todas essas, apesar de serem científicos completamente diferentes, o que tem de diferença para o ensino fundamental, né? Que você já é um recorte da sociedade muito mais apurado, que já passou por toda a formação da graduação, do ensino básico, que vê a universidade como caminho para o crescimento pessoal ou profissional. Então você já tem um recorte bem grande da sociedade, né? É um acesso bem menor. E isso eu via em todas as faculdades. O achatamento entre a pessoa melhor e a pior de uma turma é muito maior do que eu imagino que tenha no ensino fundamental. Mas é curioso como as minhas experiências foram muito mais interessantes no interior do que, por exemplo, na capital. Eu senti que o pessoal do interior tinha uma vontade muito maior de absorver o conteúdo e de estar empolgado em sala de aula do que eu sentia, por exemplo, estando aqui no Rio de Janeiro. E me deu muito mais prazer como professor. Como professor, a gente se sente estimulado quando percebe uma turma dessa forma. Agora, a gente tem que reconhecer, acho que o Rodolfo também deve ser um professor muito bom, pelas próprias referências do Iago, mas que, enquanto professores que têm uma proposta pedagógica alternativa, que se propõem a discutir, a fomentar o pensamento, a instigar os alunos, somos minoria. A maior parte dos nossos colegas são professores muito ruins, em termos pedagógicos e em termos do conservadorismo que foi falado aqui mesmo, de conservar como as coisas são e como a subjetividade é meritocrática e disciplinar também. Então eu sempre me senti em todos esses lugares como um pontinho de resistência, assim, ou melhor, tendo que ser um pouco subversivo, né? Não dá para ser uma resistência tão ativa, senão você perde o próprio emprego. Então você tem que ser subversivo no processo.
E o espaço da sala de aula eu acho muito interessante, porque nele a gente ainda tem, acho que cada vez vai ter menos, né, ainda mais de ensino à distância, mas a gente ainda tem um certo grau de autonomia. Cada vez menor, claro, os alunos sentem cada vez mais clientes e tem uma posição até meio policialesca em relação aos professores, mas a gente ainda consegue ter um espaço de experimentação e de criação. E para mim é um espaço de justamente tentar quebrar essa subjetividade dominante. Para além de um conteúdo que eu tenho que passar, eu acho que qualquer conteúdo, já tive dar aula de tanta coisa diferente, até a psicologia do trânsito, que é a mais esdrúxula que eu tive que dar. Que isso? Mas psicopatologia, saúde coletiva, trabalho, que foi também para você, escolar, então são todas as temáticas mais variadas que tem, mas para mim, independente do conteúdo, era sempre conseguir fazer alguma quebra nessa linha de raciocínio que é tão dominante, que é podemos aqui inventar uma palavra nova, é uma coachização da vida, não sei, é uma mentalidade que já está ali na TV, no Instagram, no Facebook, é passado por outros professores, e que é o que eu via com todo mundo, quase todos os alunos que chegavam na faculdade, em qualquer área que eu estava, né? E que eles entendiam a faculdade enquanto uma instrumentalização para então ter uma carreira e ganhar dinheiro. E eu acho que a gente tem que entender a faculdade para muito além disso, não é só isso, mas é um espaço de formação crítico também, de pensamento, de conseguir fazer o aluno entender que aquilo que ele aprende é um instrumental para a sua vida, não é só um instrumental para uma carreira específica, não é aprender uma técnica e aí depois você vai sair e vai vender essa técnica para outras pessoas, que acho que é a lógica do coaching. Não, é uma perspectiva de compreensão, posicionamento, inclusive para romper esse modo individualista que a gente vive tanto, né? É difícil romper um modo individualista dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, que é todo mundo avaliado individualmente, a gente tem que dar nota, e as pessoas comparam uma com a outra, mas o mínimo de fazer para romper com isso e perceber que a gente precisa ter uma postura mais coletiva, uma percepção mais social e mais compartilhada, é o que vai fortalecer a gente enquanto sociedade. Então perceba o lugar do educador, o lugar do professor nesse. É tipo um anti-coaching, poderia dizer. Reforçar mais ainda a sala de aula enquanto espaço de experimentação coletivo, de troca, e não de competição, mas de colaboração para desconstruir uma outra perspectiva de sujeito, né? É isso aí. Concordo plenamente com a fala de ambos a respeito das vivências que vocês apresentam. A gente pode ver que é uma parada que é diferente, mas ao mesmo tempo é uma complementação, porque o Rodolfo ele trabalha com a parte, como ele já disse, do ensino médio, então ele é uma espécie de preparação, não só para o mercado de trabalho, mas também para o mundo da universidade, e é uma preparação de se formar uma subjetividade cidadã, uma subjetividade política ativa, de se entender qual o papel que se tem e quais os espaços que você deve ocupar, sabe? Porque são os espaços públicos feitos para as pessoas que vêm de instituições públicas, entende? Mas só que, na maioria das vezes, como a gente vê, esse espaço ele sempre é ocupado por pessoas que vêm de instituição privada, mas ainda bem que isso está se revertendo aos poucos, eu acredito mas ainda tem muita coisa para melhorar. Enfim, é isso. Pessoal, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Eu estava pensando em fazer um fechamento. Não, então, só queria falar a respeito, rapidamente, né, que eu acho que as pessoas têm que procurar, nesse momento, dentro das possibilidades delas, procurar ouvir, entender, que é o que eu vou fazer com os meus estudantes, o lugar de que cada um está partindo e as limitações que as pessoas têm nesse momento, né. Então, acho que a gente está criando um diálogo na internet, principalmente, né, que pode se tornar um diálogo excludente para as pessoas e que é necessário disputar as pessoas para entender o que está acontecendo e para entender essas noções de cuidado, né, pessoal e coletivo, porque existe muita desinformação sendo propagada, né, e uma política de morte mesmo, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Que está sendo colocado. Então, nesse momento, né, acho que a gente tem que usar o nosso pequeno alcance para poder, primeiro, ouvir, entender as limitações que as pessoas estão passando para lidar com essa questão do isolamento e as informações sobre a questão da pandemia e procurar contribuir da melhor forma possível. Se você quer falar. E agradecer.
Não, eu que agradeço vocês. Félix, você tem mais alguma coisa para falar? Não, é só dizer que essa realmente foi uma ótima conversa, que a gente debateu um pouco mais. E eu acho que concordo com o Rodolfo, acho que a nossa postura agora, não só no caso da pandemia, mas nesse momento de tanta polarização e briga que a gente tem na sociedade, é conseguir também não entrar no risco, enquanto educadores, de só, a gente chama de lacração, né? De falar o que é certo, dizer e assim, o resto é burro. Mas como é que a gente consegue se colocar no lugar do outro? Porque por mais crítica que a gente tenha da compreensão que o outro tem da vida, da individualidade dele, da meritocracia, aquilo de alguma maneira é um universo de referência e tem sentido para a sua própria história. Então a gente conseguir entender isso, para então conseguir desconstruir e apontar outros caminhos, é mais importante do que só ficar falando o que é certo e o conteúdo, vamos dizer assim, verdadeiro, que eu acho que nesse momento não vale de nada. Se colocar no lugar do outro, ter esse contato e criar a simpatia, acho que é o nosso maior desafio. A alteridade é uma das coisas que está em falta e que precisa ser colocada em prática. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu acho que o debate foi muito rico. Assim, foi uma experiência muito boa, porque é a primeira vez que eu estou gravando um episódio em que tem outra pessoa comigo, sabe, participando. Eu acho que foi um bate-bola extremamente interessante e eu acho que valeu muito a pena colocar vocês dois aqui para conversar, porque cada um agregou de uma forma diferente e foi complemento, sabe? Eu acredito que nós três aqui nessa conversa foi muito uma interseção das falas, que foi um grande complemento, como eu já disse. Mas é isso aí, eu quero agradecer vocês. E é isso, pessoal. Tá terminando o segundo episódio do Pimenta Filosófica. Queria agradecer cada pessoa que tá ouvindo aqui. E queria dizer que semana que vem tem mais. Semana que vem provavelmente eu vou contar com um participante só. Ou dois, não sei. Depende da disponibilidade do pessoal. Mas é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.